Um lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, programa do PT para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob, esse é meu sinal em Libras e de segunda a sexta-feira nos encontramos aqui a partir das 4 da tarde. No programa de hoje vamos falar sobre os movimentos feministas no Brasil e o processo de emancipação das mulheres. Te convido a acompanhar agora trechos da aula Um Breve Histórico do Feminismo, com a cientista social Tatal Godinho, e da aula O Patriarcado, o Capitalismo e a Ameaça aos Nossos Corpos, com a integrante do Coletivo Nacional de Mulheres do PT, Vilma dos Reis. Acompanhe. Eu sou Tatal Godinho, eu sou petista, militante do movimento de mulheres e sempre atuei na organização do trabalho feminista no PT. Hoje nós vamos conversar sobre a história do movimento de mulheres no Brasil e no mundo, mais concentrado no período mais recente, que é chamado de segunda onda do movimento de mulheres, segunda onda do feminismo. O que é a chamada segunda onda do movimento de mulheres, a segunda onda do feminismo, surgiu num período de muita mobilização social, de renovação da esquerda, de retomada dos movimentos sociais na década de 60 e 70. É o período do protesto contra as guerras coloniais, contra a guerra do Vietnã, dos movimentos de libertação nacional na América Latina, na África, em alguns países da Ásia, da Revolução Cubana, juntamente com o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, na luta contra o racismo, no processo de muita mobilização da juventude, com o questionamento da família tradicional, valores tradicionais, da religião, surgimento do movimento hippie. E um elemento muito importante que fez parte desse processo do debate feminista foi o surgimento do que foi chamado a nova esquerda. A nova esquerda buscava construir uma esquerda libertária, contestando, fazendo uma crítica aos partidos comunistas tradicionais e com uma dinâmica muito mais de mobilização social e de abertura para a entrada de novos sujeitos sociais. É nesse contexto que ressurge o feminismo como uma luta de libertação das mulheres, porque o feminismo, como nós vamos ver um pouco mais adiante, ele surge de maneira organizada ainda no século XIX. Por isso esse período é chamado de segunda onda. E é muito importante a gente pensar quais eram os principais temas, o que mobilizou o movimento de mulheres, o que mobilizou as mulheres, o feminismo nesse período. Uma questão muito importante, que talvez seja um marco geral desse debate, desse período, é o questionamento de que tudo que acontecia na vida pessoal não podia ser considerado fora do âmbito da política.
Então, a separação entre o público e o privado, a ideia de que o pessoal também é político, foi um marco muito importante desse processo, porque era o momento também de desvendar como as opressões ocorriam na vida pessoal, como as opressões se desenvolviam também no meio dos trabalhadores, das trabalhadoras, entre os oprimidos, de pensar, por exemplo, o que significava a violência sexista, a opressão sobre o corpo das mulheres, o debate sobre a sexualidade e um aspecto muito importante de debate sobre como o racismo e a desigualdade nas relações entre homens e mulheres se manifestavam. Mas para a gente continuar nessa segunda onda, vamos voltar um pouquinho ao que é a história do feminismo no seu surgimento ainda no século XIX. O que é chamada a primeira onda do movimento de mulheres e a primeira onda do feminismo surge a partir de meados do século XIX, ali por volta de 1850, 60, 70, e vai até a década de 20 do século XX, principalmente nos países da Europa, nos Estados Unidos, mas também em outras partes, na Nova Zelândia, na Austrália, de maneira incipiente, mas também apareceu em países da América Latina. E esse é o primeiro momento, ele é considerado a primeira onda do movimento de mulheres, ou o surgimento do movimento de mulheres, porque é o primeiro momento histórico em que as mulheres aparecem organizadas coletivamente como mulheres, lutando pela sua autonomia, pela sua presença, o seu direito de ser um sujeito social. Mesmo que as palavras não fossem essas, é muito importante a gente entender que o feminismo, como ideologia e prática da luta pela libertação das mulheres, pressupõe um sujeito coletivo. São processos de mudança individual, mas que se desenvolvem a partir de lutas coletivas, de mobilizações, e é isso que fez com que, nesse período, houvesse como uma grande onda de mobilização das mulheres. Olá, companheira, sou Ilma dos Reis, estou no Coletivo Nacional de Mulheres do PT e também milito na Marcha Mundial das Mulheres. Nessa aula a gente vai falar um pouco como o patriarcado e o capitalismo está afetando diretamente a vida das mulheres. O patriarcado e o racismo, eles são anteriores ao capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico no qual visa lucro, né? Ou seja, concentração de riqueza na mão de poucos por meio da exploração da classe trabalhadora. E a partir do momento que ele absorve o patriarcado e o racismo, aumenta ainda mais, especificamente para as mulheres, esse nível de exploração. O que explica as várias jornadas de trabalho impostas às mulheres. As mulheres, além de estarem no espaço público, exercendo trabalho formal ou mesmo informal, elas também têm que exercer no espaço privado o trabalho doméstico de cuidados. Os de cuidados não é só daquelas pessoas que habitam dentro dos seus lares. No caso, é da mãe, do pai, dos filhos, das pessoas idosas, enfim, de uma forma geral, trazendo para si várias jornadas e um acúmulo maior de horas trabalhadas. Mesmo que essas horas trabalhadas não sejam reconhecidas, elas são invisibilizadas, né? Além disso, a gente também tem a imposição de outros padrões às mulheres, os padrões de beleza, a questão do comportamento social, o controle sobre a nossa sexualidade. O tempo todo a sociedade está dizendo como a mulher tem que se comportar para que ela não seja estuprada, para que ela não sofra violência. E isso tudo é para justificar justamente as violências que ela sofre no dia a dia. A partir do momento que a mulher rompe com determinados paradigmas, né, que são impostos socialmente, elas acabam que por sofrerem violências como uma forma de penalização, né, por estar fora desse padrão. Tivemos muitos avanços nos últimos
aliás, nos últimos não, tivemos muitos avanços nos 13 anos do governo de Lula e Dilma, como a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que tinha como objetivo central implementação de políticas públicas, a implementação e execução de políticas públicas voltadas para as mulheres, assim como também de programas, políticas sociais que tinham como objetivo a emancipação e autonomia das mulheres. Desde o golpe misógino, machista, parlamentar, midiático contra a classe trabalhadora, que tinha como sua representante a Dilma, a primeira mulher eleita como presidenta do Brasil, a gente vem sofrendo diversos retrocessos, e esses retrocessos atingem diretamente nossas vidas, nossos corpos, né? Atinge a população de uma forma geral e, junto com esses retrocessos, a gente sofre com o avanço do conservadorismo. Um conservadorismo que diz que lugar de mulher não é no espaço público, mas sim no espaço privado, né? Um conservadorismo que visa a precarização do trabalho, né? A precarização não só no espaço público, mas também no espaço privado, trazendo para a mulher mais sobrecarga, acentuando mais ainda as várias jornadas de trabalho. Algumas das medidas que demonstram claramente toda a agenda do governo em relação e todas as ameaças, inclusive que já estão afetando, não que irão afetar, mas que já estão afetando diretamente a vida das mulheres, a emenda constitucional 95, que é a PEC da morte, a PEC dos gastos, o corte dos gastos, que trouxe consigo o desmonte do Estado, né, a falta de investimentos, na educação, na saúde, em políticas públicas, em políticas sociais. Quando você fala de não ter mais políticas públicas, não se fala mais em enfrentamento às violências, não se fala mais em enfrentamento à pobreza, não se fala mais em enfrentamento às diversas formas de opressões existentes na nossa sociedade. Pelo contrário, reforça essas opressões, reforça a vulnerabilidade das mulheres, da população indígena, da população negra, as populações de uma forma geral que já estão historicamente em situação de vulnerabilidade. Além da emenda constitucional 95, que é a PEC da morte, nós tivemos a contra-reforma trabalhista. Por que contra-reforma? Porque ela é contra a classe trabalhadora, ela é contra tudo aquilo que a gente já tinha adquirido, inclusive direitos conquistados há mais de 90 anos, né? E assim como direitos recém-conquistados, que foi ao direito da equiparação das trabalhadoras domésticas às demais categorias dentro da classe trabalhadora. E com essa fragilização dos direitos trabalhistas, a flexibilização, o negociado prevalece sobre o legislado, o trabalho intermitente, a informalidade vai crescendo e isso vai afetando de forma gradativa e de forma avassaladora as mulheres, principalmente e mais ainda as mulheres negras. O Brasil é um país patriarcal, capitalista e acena cada vez mais para um conservadorismo institucional. Entendendo que em momentos de crise, sejam elas políticas, econômicas e até mesmo sanitárias, as mulheres são as mais afetadas, convidamos as cientistas políticas Flávia Biroli, Laila Pedreira Carvalho, a psicóloga Nalu Faria e a professora Jaqueline Gomes de Jesus para falar da luta feminista na atual conjuntura. A professora doutora do Instituto de Ciência Política da UNB, Flávia Biroli, falou dos riscos para a agenda da igualdade de gênero e para os fundamentos da democracia frente ao avanço do neoconservadorismo no país. Acompanhe. Os movimentos feministas, eles produziram muitos efeitos, né? Então, houve mudanças na perspectiva que se tem no modo como se compreendem as relações, né? As relações entre homens e mulheres, mas as relações de opressão de maneira mais complexa, né, e interseccional. Houve também transformações no próprio modo de se compreender os direitos humanos. O Sistema Internacional de Direitos Humanos, paulatinamente, na segunda metade do século XX, ele incorpora a questão do direito das mulheres a uma vida sem violência, mas também à participação de maneira equânime em todos os espaços, né, da política, na esfera pública. E isso tem, é claro, né, uma série de consequências, muito, inclusive práticas, né?
Uma delas é que as mulheres passam a ter uma outra referência, inclusive do ponto de vista legal, institucional, né, para buscar, de fato, que esses direitos se efetivem para todas, né? E a outra é que passa a ser possível buscar direitos antes, mais difíceis, inclusive, de se construir como um problema na própria esfera pública, né? Então, a criminalização da violência contra as mulheres, da violência doméstica, ela teve que ser construída como um tema público, como um problema político. E aí, justamente porque esses efeitos, né, e aí particularmente no que diz respeito aos direitos reprodutivos e aos direitos sexuais, eles tocam diretamente as hierarquias existentes, as formas existentes de se naturalizar a opressão, de se controlar os corpos das mulheres, isso desperta muitas reações. Então, as reações que a gente hoje vê contra a agenda da igualdade de gênero e os seus fundamentos são reações que se iniciaram nessa forma que elas têm hoje, ainda lá nos anos 1990, quando, na 4ª Conferência Mundial das Mulheres, que aconteceu em Pequim, em 95, houve uma participação enorme dos movimentos, inclusive brasileiros, né, e uma reconstrução de fato, dos marcos dessa luta e do que se esperava dos Estados nacionais em termos de garantias para as mulheres. Então, ali se articula um tipo de reação, inicialmente tendo setores católicos conservadores à frente, né, e essa reação ela vai ganhando densidade, e hoje o que a gente vê, e eu fecho com isso, é que há grupos, né, movimentos de direita e de extrema direita, que eles encontram uma oportunidade nessa reação, né? Então, eles operam construindo o que tem sido chamado de pânicos morais, o que eu chamo no meu trabalho de uma moralização das inseguranças das pessoas, né? E, inclusive, situam os movimentos feministas e os movimentos LGBTQ como se fossem inimigos, né, das pessoas. Então, eu acho importante a gente ter isso em mente, sabe? Porque os feminismos construíram, historicamente, possibilidades de se garantir as próprias lutas e, institucionalmente, por meio de políticas públicas, o respeito efetivo pelas vidas das mulheres. E o que a reação traz hoje é uma ideia de que isso fere a moralidade pública, né, fere a família, e nós precisamos, então, nos posicionar muito claramente, né? A gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de condições de vida para todas as mulheres, né? E é isso que se espera, sim, que esteja na base das políticas públicas, das leis que garantem direitos individuais e coletivos. A também cientista política, professora, doutora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Laila Pedreira Carvalho, focou no recorte racial na luta pelos direitos das mulheres e na importância de inclusão de pautas que atendam à diversidade das mulheres brasileiras. Confira. Que a agenda dos feminismos também avance no sentido de tratar a questão racial de maneira mais sistemática e seriamente, né? Então, a gente tem um trabalho bastante alongado de mulheres negras que estão na resistência no Brasil desde o período da escravidão e que vem, então, se articulando e gerando formas de resistir, sobreviver, que são necessárias e fundamentais, então, que passam a questionar as bases de uma organização do feminismo, das esquerdas como um todo, e também de expor algumas das questões muito básicas das desigualdades dentro da sociedade brasileira, né? Então, existe um longo processo, um longo e histórico processo de lutas de mulheres negras que se materializam em avanços na forma como são vistos os debates dentro do feminismo, né? Então, existe um trabalho desenvolvido por essas militantes durante bastante tempo, e o feminismo negro traz agendas muito urgentes e necessárias que têm sido cada vez mais
acolhidas por diferentes linhas e tradições dentro dos feminismos, se é que a gente pode falar sobre tradições dentro dos feminismos. Mas então, as novas demandas, né, as ativistas mais jovens que colocam questões como as questões do feminismo interseccional, ampliam a forma como os feminismos, então, vão pensar uma pluralidade de mulheres, né? E aí agora a gente viu recentemente uma articulação também das mulheres indígenas no sentido de ampliar a capacidade do feminismo de pautar essas agendas que a Flávia fez menção antes de mim e que a Tatal também cita durante a aula dela. Então, acho que o processo de reconhecimento das especificidades da vida de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres trans, de mulheres de diferentes que vivem a opressão de maneiras diversas, complexifica e garante que o feminismo atinja, de fato, a capacidade de reduzir as opressões, de lutar contra as opressões, né? Então, ouvir os diferentes feminismos e contemplar essas diferentes agendas é urgente, é um pouco, para algumas ativistas, é uma tarefa impossível de não ser encarada, né? Ela precisa ser necessariamente tratada pelas esquerdas e pelos movimentos de mulheres mais amplos, né? Então, essas lutas não estão separadas, acho que isso no cotidiano tem sido muito colocado, né? Então, é necessário que, para que seja de fato inclusive, para que seja de fato uma ferramenta de luta sistemática contra a opressão, que seja diverso e que inclua diferentes pautas, né? Então, existe aí um processo que é histórico, de demandas que se tornam cada dia mais urgentes e que fazem parte do feminismo como ele se coloca agora. Nalu Faria, psicóloga e coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres, fez um breve histórico dos processos de emancipação das mulheres no Brasil e para onde estamos caminhando na atual conjuntura política. Confira. Na verdade, nós as mulheres sempre resistiram às formas de opressão e a gente está sempre buscando recuperar o que é a nossa luta, o que são as resistências das mulheres e claro que a partir do final do século XIX, início do século XX, isso toma uma outra forma nessa figura da Constituição de direitos, né? Mais também de construção de políticas públicas, de reivindicação de proteção social do Estado, mas a gente sabe que a vida da grande maioria das mulheres no Brasil não foi impactada por esses direitos. A grande maioria das mulheres no Brasil sempre estiveram fora das relações de trabalho com direitos, sempre tiveram pouco acesso às políticas públicas, à moradia, e poucas possibilidades de autonomia sobre os seus corpos, e isso, numa sociedade escravagista e colonialista como a nossa, ha determinado um grau de desigualdade também entre as mulheres muito grande. E o sistema capitalista justamente utiliza isso, inclusive, para aumentar o seu grau de exploração e de dominação, né? E nos últimos anos, como já foi dito, a gente tem um processo grande de ataques aos direitos em geral, da classe trabalhadora, das mulheres, mas também tem uma dimensão mais profunda que é de uma reorganização do capitalismo e de como ele vai se utilizando e atualizando as dinâmicas patriarcais, racistas e colonialistas nos nossos territórios, mas com uma questão que ela é permanente, né? Desde a sua produtiva, que é justamente o controle sobre os nossos territórios, o controle sobre os nossos corpos e o controle sobre o nosso trabalho. E no caso das mulheres, a gente não pode separar isso da relação com a divisão sexual do trabalho, que tanto separa o trabalho de homem e de mulher, valorizando mais o trabalho dos homens, mas com toda essa dimensão do trabalho doméstico e de cuidados ser atribuído como algo natural às mulheres, né?
e de como isso está vinculado também à sexualidade, à dimensão da maternidade, à construção da subjetividade, e como o capitalismo vai sempre inventando outros mecanismos para aumentar esse grau de controle. Então, nós podemos dizer que nós não conhecemos uma sociedade de autonomia plena das mulheres, e nós não vamos conhecer enquanto a gente não desmantelar esse modelo como um todo. E mesmo os direitos que a gente conquista, eles estão sempre em risco e sempre em ataques, como nós temos vivido nesses últimos anos. A professora, doutora e presidenta da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, Jaqueline Gomes de Jesus, reforçou a importância da união e da organização das mulheres em sua diversidade. Acompanhe. Alguns séculos neste país, antes dele ser chamado de Brasil, quando era Pindorama, acho que é importante lembrar essa mudança. Os nossos povos ancestrais, sejam os indígenas, sejam os africanos que nos compõem, todos enfrentaram esse estado de coisas, essa lógica imperial, colonialista, patriarcal, e temos resistido, mesmo que nas margens. E quando eu ouço a Vilma e a minha colega também psicóloga, é um encontro de psicólogas, eu fico fascinada, mostra que a gente tem um compromisso social muito importante na nossa área. Nós somos as vozes daquelas que gritavam e que faziam a diferença já há alguns séculos. Nós somos as vozes das chicas manicongos, das travestis condenadas pela Inquisição aqui já no Brasil, 1591. Nós somos as vozes de Felipa de Souza, lésbica condenada, de Tibira, índio que foi colocado na boca de um canhão em São Luís do Maranhão. Nós somos essas mulheres que ao longo desse tempo tem transformado. Somos a Qualtune, que demarcou o terreno do Quilombo, mas não necessariamente somos lembradas, que demarcou o Quilombo dos Palmares. Veja, e aí a gente está falando aqui num debate com colegas que estão pensando as mulheres na política. Em geral, se esquecem da gente, né, nesse debate. E a Ana Lu foi muito feliz em lembrar disso, que quando se pensa o trabalho das mulheres, se pensa o trabalho dos grupos que não são o homem branco, supostamente hétero, né, cisgênero e por aí vai, se esquece que nós somos a base dessa sociedade, né, em especial as mulheres negras que sempre trabalharam, sempre foram exploradas por esse capitalismo como se estabeleceu aqui. E é importante lembrar, apesar do racismo, como a Vilma explicou, ele ser anterior ao capitalismo como a gente entende, esse racismo que nós vivemos hoje tem fortes raízes na concepção como o capitalismo se ocupou aqui das Américas, na lógica de exploração dos territórios dos nossos povos indígenas, dos povos ameríndios, né, de Abya Yala, como se chamava toda a América, Abya Yala, da exploração dos corpos dos povos africanos, dos rótulos que foram aplicados para os nossos ancestrais, que não se colocavam enquanto pessoas negras, né, nem como indígenas. Isso é um rótulo que foram os brancos europeus que criaram de forma pejorativa, e que nós pegamos esses rótulos, nossos ancestrais, e ressignificaram, transformaram. E nós aqui no Brasil, em particular, temos trabalhado com orgulho para firmar pé desse lugar. E óbvio que as mulheres sempre estiveram à frente, porque somos a maioria da população. Somos aquelas que, não é à toa que vivemos uma cultura do estupro, que foram exatamente usados, os corpos em particular, né, das nossas ancestrais, as mães negras, as mães indígenas, para o interesse do senhor de escravos, do dono da capitania hereditária, cujos ancestrais estão aí hoje, donos dos meios de comunicação, donos inclusive de muitos partidos políticos. Então é sobre isso. Nós precisamos estar nesses lugares, na verdade já estávamos, muitas vezes, em geral, de forma subalterna ou apagada, mas ocupando lideranças para transformar a própria forma de pensar a sociedade brasileira. Não é um favor que o macho cisgênero hétero faz para nós. É uma necessidade para que esta sociedade viva, para que este mundo consiga avançar. Eu poderia aqui fazer relações com a lógica do meio ambiente, essa lógica exploratória, essa lógica de guerra, essa lógica que tem devastado o planeta com as mudanças climáticas irreversíveis que a gente está vendo. Então, a derrocada desse ideário de masculinidade, que por si só é
tóxico esse ideário de masculinidade, acho que será necessário para a sobrevivência da humanidade, porque o planeta vai continuar, mas, né, como fala o nosso querido Ailton Krenak, né, e como sempre falaram as nossas ancestrais, as mulheres africanas, como a gente fala no mulherismo africano, no feminismo negro e no transfeminismo, se nós não estivermos juntas aí nessa política, dificilmente vai se mudar essa lógica da guerra e da exploração que marcou o lugar do homem na sociedade mundial e também aqui no Brasil. Né? Não é à toa que, como Vilma bem colocou, tivemos esse lugar do golpe no Brasil, do golpe contra a nossa presidenta Dilma, né? Que segue essa nossa resistência e luta por mais mulheres, por mais pessoas LGBTs, em especial mulheres trans, travestis, lésbicas, bissexuais, camponesas, trabalhadoras em todos os lugares na política. E isso exige também, para concluir aqui, lembrar que essa diversidade, por exemplo, a diversidade sexual de gênero, tem que considerar também lugares em que historicamente mulheres negras têm sido colocadas na subalternidade do trabalho, né, e mulheres, especialmente travestis, mulheres trans, que têm sido colocadas também no espaço do trabalho sexual, da exploração, sempre estiveram nesse lugar desde o começo da colônia no Brasil. Então, é subverter também esse lugar e dizer que nós precisamos furar as barreiras, não é uma questão apenas das pessoas entenderem que nós temos que estar ali, mas que criem condições para que também a gente esteja para poder mudar esse planeta. O TV Elas por Elas de hoje fica por aqui. Gostou do nosso programa? Então não deixe de conferir nossa playlist no canal da TV PT no YouTube e o nosso podcast no Spotify. Lá tem muito mais conteúdo esperando por você. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais, assim você fica sempre por dentro de tudo que acontece por aqui e de outras ações voltadas para as mulheres e realizadas pelo PT. Espero vocês amanhã. Até lá!